Hoje estaremos aqui com vários tipos de coisinhas legais na nossa live. Vamos começar por uma que, assim... Eu tô com medo. Quem tá acostumado com as lives Star Wars-ísticas do analisador, está acostumado com a presença de Vebs Jr. nessas lives, entendeu? Porém, o Vebs, infelizmente, o proletariado chamou. E quando o proletário chama, a gente tem que atender, porque a gente não tá num país comunista. Eu estou de vermelho, mas não é questão de agora. Então, por isso que ele não está conosco, mas eu pedi pra Vebs dar um balancete da primeira metade de Mandalorian pra gente, dessa terceira temporada. E ele gravou um vídeo aqui que vocês vão curtir agora, em alguns bons minutos, sobre as perspectivas dele sobre essa metade de temporada. Tá bom? Tá ruim? Tá do jeito que o Filoni queria? Tá do jeito que o Favreau falou? Vamos ouvir agora nosso querido Vebs com vocês, comentando a terceira temporada de Mandalorian. E aí, pessoal do canal do Analisador, eu sou o Vebs, participo regularmente de alguns episódios nas análises da primeira e da segunda temporada e de O Livro de Boba Fett e de The Bad Batch. Como esse semestre eu não estou conseguindo tempo hábil para poder participar das lives, muito porque eu dou aula agora todas as noites, isso atrapalha um pouco eu de estar participando de algumas lives aí, mas não me impede de poder participar dessa forma em formato depoimento, né, trazer um pouco do ponto de vista. Denis pediu para que eu falasse dessa mid-season, esse momento que a série chega ao meio, e eu não posso deixar de citar que a série ela alcança um patamar extremamente interessante. Se vocês conseguirem ler uma das entrevistas que o Jon Favreau deu, tive o prazer de colocar ela com algumas notas de editor no site da Sociedade Jedi. Coloquem lá a entrevista de Jon Favreau, vai aparecer um artigo que eu traduzi com alguns complementos que eu coloquei. Depois tivemos uma ótima entrevista também com o ator Ahmed Best, que fez o Kelleran Beck, aquele Jedi que salvou o Grogu. E o que deu a entender da entrevista do Favreau e esse momento que a série chega a passar da metade é um tanto interessante, porque na entrevista o Favreau ele comenta como ele criou situações que foram além do que as animações haviam trabalhado sobre o mundo dos Mandalorianos, uma coisa extremamente nova, e isso tornou ele um pouco refém. Se a gente assiste a temporada 1 e 2, ela se fecha muito bem, né? A partir do momento que o Luke leva o pequeno Grogu embora, eu imagino o quanto ele havia criado The Mandalorian pensando só nessas duas temporadas, né? Quando o livro de Boba Fett surgiu como uma espécie de Mandalorian 2.5, poucas pessoas entenderam, né? Acharam inclusive que Mandalorian surgiu e roubou a cena, e poucos lembraram que essa era uma série de spin-off do mundo de The Mandalorian. E são em spin-offs que a gente tem a chance de corrigir algumas situações interessantes, que é principalmente como o Grogu vai voltar para as mãos do Mando. Mas uma das coisas mais interessantes que essa série nos trouxe é justamente trabalhar o cerimonial. Uma das coisas que mais tem agradado os fãs da cultura mandaloriana, dentre eles eu sempre me coloquei. Eu me lembro até hoje que quando eu fui na JediCon de 2001, eu ganhei a JediCon com traje de Jango Fett. Era, para mim, a única vez que eu concorri em fantasia. Ganhei, nunca mais entrei para concorrer, porque é como se eu tivesse sido coroado ali com a melhor fantasia da JediCon, na época que eu estava no meu auge de cultura mandaloriana. Então depois eu acho que todos deveriam concorrer, e eu nunca mais quis concorrer, além de que não tenho tanto apego assim, as armaduras acabam entrando aqui de enfeite, me desfaço delas às vezes e tal, tá? Aliás, essa aqui é uma delas aqui que já tem até caminho mais para frente. Mas o interessante, voltando aqui no assunto, é a parte cerimonial. Toda essa cultura nova dos Filhos do Olho é uma coisa extremamente nova para os fãs de The Mandalorian.
principalmente fãs de Star Wars que sabiam do mundo dos Mandalorianos, que resolveram se assumir caçadores de recompensa depois que eles perderam um pouco de espaço. E aí agora a gente tem um pouco mais em live action, que já havia sido começado em The Clone Wars, e principalmente em Star Wars Rebels, que eu acho que é uma das animações mais assim complementares para o mundo. Eu dou a dica aqui, se você está vendo essa live, nunca assistiu as animações, a dica que eu dou é que você coloque lá Essential Mandalorian Episodes. Coloca no Google, vocês vão achar uma página que vai dizer quais são os melhores episódios de The Clone Wars e quais são os melhores episódios de Star Wars Rebels para complementar o sentimento que a gente tem com a cultura mandaloriana. E essa cultura se expandiu de vez a partir do momento que o Favreau criou os Filhos do Olho, e essa cultura de não tirar o capacete, né? A gente tem visto como é uma cerimônia, forjar armas no Beskar, a reunião perante uma fogueira, né? O respeito pela batalha, como eles perdoam fácil a partir do momento que você se banhou nas águas. Então, isso tem sido muito enriquecedor. E embora cria em nós uma sensação de para onde essa série está indo, eu acho que a gente tem que encarar essa série muito parecido com a ideia de quando Matrix vingou no cinema. A Warner chegou na época, eram os Wachowski, hoje são as Wachowski, né? E chegou nos diretores e disseram, a gente vai continuar com isso. E aí eles tiveram que correr. Então existe uma distância entre o primeiro Matrix e o 2 e o 3, né? Coisa que a gente não sentiu tanto com o primeiro Star Wars, para depois vir Império Contra-Ataque e Retorno de Jedi. Então, boas obras, elas não têm uma ideia, quando planejadas, de uma longitude. E a partir do momento que você sente que fechou o arco na temporada 2 de The Mandalorian, e a gente tem uma abertura ali com o livro de Boba Fett, agora a série do Mandalorian está para nos apresentar o grande conflito, que é a retomada de Mandalorian. Então, eu, quando vi os trailers, acreditava que talvez nessa temporada se resolveria o retorno dos Mandalorianos foragidos para sua terra natal, e o que a gente viu é que essa temporada, na verdade, ela só preparou o caminho para que, quem sabe, quarta temporada, ou como diz Kathleen Kennedy, que ia preparar um grande filme que unisse isso, seja a hora da retomada de Mandalore em algum dos longas. Vamos lembrar que a Star Wars Celebration, uma convenção anual de fãs que tem no exterior, vão anunciar 3 filmes, acredito eu. Então pode ser que algum desses filmes possa abrigar um pouco desse universo do Mando. Então, esse mid-season é extremamente interessante. Vale também colocar aqui que a série Rangers of the New Republic, que não foi para frente, ela tem sido diluída e incluída ali em The Mandalorian. E com certeza será incluída na série da Ahsoka. Tá? Então vamos ver muito mais de New Republic e um pouco desse pessoal. Certo? Estou feliz com o caminho, não vou negar que Bad Batch também me empolgou bastante. Mas aí, se o Denis quiser criar uma live aí para analisar Bad Batch, a gente pode marcar e falar mais sobre isso, que tá bem interessante o caminho que Bad Batch teve aqui. Inclusive, nesse mesmo dia que Mando chegou no 5º episódio, Bad Batch chegou no seu season finale de maneira magistral. Certo? Esses são meus pontos nessa mid-season de The Mandalorian. This is the way.